Bom dia, queridos irmãos, graça e paz da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador amado. Igreja Presbiteriana do Meia acolhe a você, a toda a sua família, no precioso nome de Jesus. Você tenha um bom dia, um dia de paz, um dia sob o consolo maravilhoso do Deus Eterno. Nós queremos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, iniciar esse nosso encontro dessa manhã com uma palavra de oração. Teremos a oportunidade de nos colocar diante do Senhor, de suplicar o seu perdão, de colocarmos diante dele as nossas fragilidades, de contarmos com a sua graça que nos renova, que nos regenera. É tão bom saber que somos amados do Senhor. O Senhor cuida da nossa vida, que Ele ministra graça e conforto sobre o nosso coração. Nós estamos às vésperas do Natal de Cristo e sabemos que Natal é fonte de consolo, de fortalecimento, de bondade, de esperança para aqueles que de fato são renascidos em Cristo, foram feitos filhos de Deus. Então vamos buscar ao Senhor em oração, passado alguns instantes de oração silenciosa, o Davi estará nos colocando diante do Senhor, clamando, colocando as nossas vidas. Vamos estar juntos então, nos quebrantando diante do nosso Deus amoroso e misericordioso. Vamos buscar ao Senhor. Senhor nosso Pai, santificado, separado seja o Teu nome, Senhor, em nossas vidas, em tudo que fizermos, Senhor. Tua vontade seja feita na terra como ela é plenamente feita no céu, Senhor. Possamos exercer Tua justiça, Pai, aqui na terra, sendo pessoas que
buscam fazer as tuas boas obras, Senhor, porque fomos resgatados pelo Senhor Jesus, Pai. Glória ao teu nome, Senhor. Nós estamos aqui mais um dia, Senhor, mais um domingo, Senhor, mesmo cada um nos seus lares, queremos te glorificar, queremos ouvir a tua voz e sabemos que estamos unidos como irmãos, Pai, mesmo sendo tão diferentes, não sendo muito parecidos, mas uma coisa nos une, que é o Evangelho, Senhor. O Evangelho é a razão principal de estarmos aqui, Senhor. O Senhor Jesus, Pai. É Ele que faz termos o mesmo motivo, sentido e direção, Pai. E queremos aqui clamar por mais de Ti, mais do Teu Santo Espírito em nossas vidas, cumprindo as obras do Teu reino, Pai. Pedimos que o Senhor nos sare, nos cure, Senhor, nos transforme em mais do Teu Filho cada vez mais, Pai. Possamos ter o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, Pai, servindo aos outros, Pai. Te glorificando, Senhor, em tudo o que fizermos, Pai. Venha nos curar, venha perdoar os nossos pecados, Senhor. Venha nos transformar completamente, Pai. Que esse culto seja um culto de transformação em Ti, um culto de gratidão, um culto para ouvirmos Tua voz e lembrarmos das Tuas doces promessas nas Escrituras. É isso que nós pedimos, no nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. Querido, eu quero convidar você nesse momento para juntos lermos a palavra do Senhor. No Evangelho segundo João, capítulo 1, vamos fazer essa leitura de forma responsiva, alternada, do verso 1 ao número 17. Eu vou estar iniciando a leitura, os amados estarão se revezando comigo. João, capítulo 1, do verso 1 ao 17. Você pode acompanhar por sua Bíblia, pelo seu aplicativo de celular, ou então, se desejar, conosco aqui na projeção de nossa tela. Diz assim a palavra do Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. A saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse: o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Vamos ler juntos o verso 17? Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Jesus é o Verbo, é a palavra que se tornou humana. Jesus é o Verbo que se vestiu de pele humana. A palavra que estava com Deus. A palavra que era o próprio Deus. A palavra que se manifestou entre nós, a fim de nos salvar, nos libertar do pecado, nos curar das nossas enfermidades espirituais
e nos transformar para a glória do Pai. Nós vamos nesse momento com muita alegria, com muita certeza de fé, louvarmos ao Senhor, com esse cântico que exalta justamente a palavra, o próprio Cristo, essa palavra que nós desejamos receber e vivê-la no dia a dia em nossa vida. Hoje, nós comemoramos em nosso país o Dia da Bíblia, a palavra de Deus, inerrante, totalmente suficiente, palavra que não precisa ser atualizada. A palavra, ela é autossuficiente, ela é plena, ela por si mesma se interpreta. Essa é uma das regras da hermenêutica sagrada. Nós vamos nesse momento cantar essa canção e expressar a nossa gratidão a esta palavra viva que habita em nós e através de nós. Jesus, o Logos, o Verbo de Deus, a ação de Deus na vida. Vamos louvá-lo? triunfo do crente, a vitória do crente está na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela se tornou um de nós. A palavra de Deus, ela foi encarnada, nos diz a Escritura Sagrada, na pessoa de Jesus Cristo. Nós nessa manhã queremos compartilhar com você, querido irmão, querida irmã, sobre esse tema. A palavra que vive em nós e através de nós. A palavra que vive em nós e através de nós. E para isso eu quero que você abra mais uma vez a sua Bíblia
nesse dia em que celebramos o dia da Bíblia, você abra no texto que lemos no início do nosso encontro, do nosso culto, da nossa celebração ao Senhor. Mas agora nós faremos a leitura neste capítulo 1 do Evangelho segundo João, nos seguintes versos 14, 15, 16 e 17. Portanto, nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 1, do verso 14 ao 17. Eu retomo a leitura para os irmãos e a faço para vocês e a vocês. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Aleluia! No princípio era o Verbo. Isso, queridos irmãos, significa que quando tudo começou, o Verbo já existia, o Verbo já o era. Ele já existia antes que a matéria fosse criada, antes que o tempo começasse. Ele é antes do tempo. O Verbo não passou a existir. Na verdade, ele existe desde sempre. Ele é um somente com o Pai e com o Espírito Santo. E sobre isso nós temos o conhecimento como Trindade. Mas o texto que lemos também diz que o Verbo estava com Deus. Ou seja, ele estava no princípio com Deus antes da criação do universo. Isso significa que o Verbo conhecia o Pai, o Verbo é igual ao Pai, o Verbo tinha com o Pai a mais profunda comunhão. E o relato bíblico que acabamos de ler nos mostra que o Verbo ele é uma pessoa. E na verdade o Verbo é Jesus. Mas, prosseguindo com o texto, ele nos afirma, João categoricamente diz que o Verbo era Deus. Porque João agora trata a natureza do Verbo, o Verbo sendo divino. João está abrindo o seu evangelho fazendo essa afirmação indiscutível sobre a divindade do Verbo. Por quê? Porque, na verdade, Jesus tem os mesmos atributos de Deus. Veja comigo, ele é eterno, ele é o Criador, ele opera maravilhas, ele é o próprio Deus. Diferentemente dos outros evangelhos, Mateus, Lucas e Marcos, João não começa o seu evangelho, ele não introduz o seu evangelho com uma genealogia. Ele vai direto ao ponto. Ele traz uma visão evangelística de uma boa nova para cumprimento de uma missão. Você sabe que na língua portuguesa o verbo ele determina uma ação. Jesus é o verbo, ele é a ação do princípio ao fim. É Deus agindo e cumprindo a sua missão de resgatar o homem perdido, agora através desse instrumento de redenção que é o seu próprio Filho. João ele está tratando aqui de Jesus, deixando muito claro que ele é um ser divino, que ele possui os mesmos atributos do Pai. Mas ele também na sequência diz que todas as coisas foram feitas por meio dele, por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. Isso mostra para a gente que verbo é a ação. O Verbo é o agente divino da criação do universo. Foi ele quem trouxe à existência todas as coisas que não existiam. Quando nós olhamos para esse texto e fazemos um correlato com o nascimento de Jesus, vimos que aquele menino que nasceu numa manjedoura, cresceu em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens, esse menino é o próprio Criador do universo.
ele é a origem de todas as coisas que foram feitas, porque todas elas foram feitas por ele. Diz a palavra do Senhor que tanto aquelas coisas que são visíveis, como aquelas que são invisíveis, tanto aquelas que são terrenas, quanto as coisas que são celestiais. Todas as coisas, uma após uma após outra, vieram a existir por meio dele. Agora, o texto também declara para a gente que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. João está aqui neste versículo retratando o propósito e o resultado da vinda de Jesus ao mundo. Perceba, existe um propósito. Ele veio para os que eram seus, o que era seu. Mas, como resultado, esses para os quais ele viera, não o receberam. E aí vem a seguinte questão: quem eram os seus? Jesus, ele veio para os judeus, mas esses que eram seus, os judeus, não receberam, mesmo tendo Jesus dado muitas provas dele ser o Messias. Inclusive, isso está posto para nós na sua palavra, e que os profetas já desde muito davam testemunho sobre isso. João, o Batista, o batizador, acabara de falar isso, acabara de anunciar entre aqueles homens contemporâneos do próprio Cristo. Ele veio testificar a respeito desta palavra viva, deste Logos de Deus, do Verbo que era Jesus. E mesmo assim, o povo para o qual Jesus viera não o recebera. Ele foi, de fato, rejeitado pelos seus. Mas no versículo 12, existe uma expressão que deixa claro que ele veio para os seus não receberam, mas aqueles que o receberam foi-lhes dado um determinado poder. E lá no versículo 12 nós encontramos o seguinte relato do evangelista João: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. O que o texto mostra para a gente é que a salvação, então, agora, ela sai das fronteiras de Israel e ela se estende pelo mundo inteiro. A palavra de Deus vai nos mostrar que pessoas de todas as tribos, povos e raças, de várias nações, pessoas como eu e você, que recebemos a Jesus, e aqueles que vão receber a Jesus, têm o poder dado pelo próprio Deus, na pessoa do seu Filho unigênito, de Jesus Cristo, de se tornarem filhos e filhas de Deus. Ou seja, agora, essas pessoas podem fazer parte da família de Deus. E este é um grande privilégio, meu irmão, minha irmã. Essa é uma grande notícia, essa é uma boa nova. Isso é graça, isso é favor imerecido, isso é a manifestação daquele que é o nosso Natal, aquele que é o ápice, que é o centro de nossas celebrações natalinas. Isso demonstra o amor de Deus. É a palavra de Deus vivendo em nós e vivendo através de nós. E assim como ele, que cumpriu sua missão aqui na terra, porque o texto que acabamos de ler diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, mostra que esse Verbo estava em ação, esse Verbo estava em missão. Jesus, em forma de homem, mesmo com toda a sua divindade, estava em ação aqui na terra. Diz a palavra de Deus através do apóstolo Paulo, lá no capítulo 2 da carta aos Filipenses, que ele se humilhou, assumiu a forma humana e habitou entre nós. Ele veio para cumprir o plano de Deus. Ele se esvaziou de toda a sua glória. Queridos, o que a palavra de Deus está mostrando para a gente é que esse Deus que se fez carne na pessoa do seu Filho, veio se tornar um de nós, veio viver na pele, veio viver no coração, nas suas emoções, todas as nossas fragilidades, todas as nossas dores.
mesmo com toda a sua divindade, porque ele não deixou de ser Deus. Ele era o Deus homem, o homem Deus. Ele veio aqui a este mundo para resgatar você e a mim. Mas a exemplo dele, ele nos entregou, ele nos outorgou uma missão. Ele nos perdoou, ele nos transformou, para que nós pudéssemos agora fazer parte desta família. E essa família precisa estar em união, e essa família precisa ter em mente o propósito para o qual Deus em Cristo a designou. Queridos, Deus quer que nós celebremos esse Natal com essa mentalidade de que Ele se fez carne, habitou entre nós, porque Ele agora vive em nós, Jesus vive em nós. Isso deve nos fazer manter viva a chama da celebração de um Natal, entendendo que Deus tem que ser glorificado através das nossas vidas. Isso só terá sentido se nós entendermos o propósito de Jesus, o propósito do Verbo. Ele não veio apenas viver entre nós. Diz a palavra do Senhor que Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Mas a palavra do Senhor também nos diz, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, que Jesus faz uma promessa, que enviaria um Consolador. E esse Consolador é o Espírito Santo, é o próprio Espírito de Jesus. Lá no Pentecoste, ele é derramado sobre a igreja. Agora, ele não habita entre nós apenas, ele habita em nós. E se você tem por habitação o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, isso muda toda a sua história, isso faz toda a diferença. Você passa agora a ser instrumento de Deus para abençoar a outros também. A palavra do Senhor diz que o Verbo estava em ação, revelando a glória do Pai, revelando este Pai tão maravilhoso, que amou a cada um de nós de uma tal maneira. O texto de João 3,16, nessa expressão de tal maneira, quando traduzimos lá do grego, significa de uma forma inexplicável. Não há como descrevermos. A palavra do Senhor diz que Ele não poupou ao seu único filho. Pelo contrário, Ele entregou o seu Filho unigênito, seu Filho precioso, amado, por mim e por você. Agora, este Verbo não habita apenas entre nós. Esse Verbo agora, essa palavra viva, ela está em nós, para agir. Verbo é ação, a fim de nos transformar, a fim de nos santificar, a fim de sermos agentes de tão gloriosa salvação na propagação do Evangelho. E eu te faço uma pergunta agora: qual é a sua missão nessa terra enquanto filho ou filha desse Deus vivo? Desse Deus que se fez um de nós, que veio suportar, veio sofrer as nossas dores. Mas não estamos aqui falando apenas de dores físicas, estamos falando das dores produzidas pelo pecado na nossa vida. Querido irmão, querida irmã, nós estamos às vésperas do Natal. E nessa época as pessoas ficam mais sensíveis. Às vezes, famílias que não se falavam voltam até a se falar, talvez porque acham que o espírito natalino é um espírito de amor, de fraternidade, mas não para por aí. O Verbo se fez carne e agora Ele não está entre nós apenas, Ele habita em nós, mas Ele habita em nós também para viver através de nós. Isso corresponde à nossa vida, a minha e a sua, reproduzirmos o caráter de Jesus. E o caráter de Jesus, nesse caráter reside autoridade espiritual. Autoridade espiritual que nos leva a pregar o Evangelho. E eu pergunto a você, se você fizer um autoexame de sua vida, se você agora olhar para dentro de você, você consegue ou conseguiria identificar as marcas poderosas da ação desse Verbo que está encarnado na sua vida? Porque quando Jesus habita de fato o nosso coração, a nossa forma de viver muda completamente.
As nossas atitudes não são mais aquelas atitudes que revelam ou revelavam a nossa natureza humana decaída. Queridos, nós precisamos entender que o espírito verdadeiro do Natal é o espírito do amor de Cristo que toma o nosso frágil coração, que vai subjugar os nossos temperamentos, que vai transformar as nossas ações. Porque o Natal só é Natal quando de fato a nossa vida está centralizada na vida de Jesus. Quando a nossa vida passa a promover a glória de Deus através da vida de Cristo em nós. A palavra do Senhor diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós com um único propósito. O propósito de nos conduzir de volta, de nos levar de volta aos braços poderosos e amorosos do nosso Pai. Mas nós precisamos entender uma coisa. Isso ainda não é o suficiente, porque nós recebemos uma missão. E essa missão é de sermos verdadeiros e compromissados anunciadores de Jesus nessa terra. Eu quero finalizar a palavra desta manhã dizendo a você que se você tem Jesus vivendo na sua vida, habitando no seu coração, se você tem Jesus vivendo através de você, as pessoas conseguem visualizar a pessoa do Filho de Deus através da sua conduta. Gostaria que você, em nome de Jesus, reunisse com a sua família nesse Natal, no momento em que você for celebrá-lo, você fale do amor de Cristo, que vocês exaltem a pessoa de Cristo, porque o verdadeiro sentido do Natal está em anunciarmos este verbo, esse verbo que agora está em nós, cheio de graça e de verdade. Eu quero lhe fazer um apelo: deixe a glória de Deus resplandecer em sua vida. O verbo está em sua vida, mas também deixe o verbo resplandecer através da sua vida. Jesus é o verbo de Deus, é a palavra de Deus que vive no meu coração, que vive no seu coração. Portanto, se o nosso coração está cheio dessa palavra que salva, que cura, que liberta, que transforma o homem, que transformou a nossa história, nós precisamos revelá-la, precisamos anunciá-la. Foi isso que aqueles anjos fizeram naquela noite. Eles anunciaram o nascimento do Filho de Deus. Eles anunciaram as boas novas de salvação ao mundo. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, ele cumpriu a sua missão aqui na terra. E ele nos transferiu a mesma missão. Eu e você estamos dando continuidade a esta missão até que ele regresse. O Verbo regressará, mas este Verbo, ele continua ativo na face da terra através da sua igreja. Você é parte dessa igreja. Reflita sobre isso. Natal é a encarnação do Verbo em nós, e essa encarnação do Verbo em nós nos leva a anunciá-lo. Portanto, o Verbo é encarnado em nós e é manifestado ao mundo para salvar através de nós. Eu quero convidá-lo agora a orar, a buscar a Deus agora e dizer: Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Eu quero que a Tua palavra ela cresça no meu coração de uma tal maneira que eu tenha autoridade espiritual, que eu seja fortalecido pela palavra do Senhor, para que eu possa transmitir. Eu gosto muito de usar aquele exemplo do copo d'água e do copo com água. Você pode ter um copo d'água, mas isso não significa que ele é um copo com água. Se alguém pedir um copo d'água a você,
Você pode entregar apenas um copo vazio. Por uma questão de semântica, não estará errada a sua resposta. Mas o copo precisa ser um copo com água. Muitas pessoas estão sedentas de Jesus. E a nossa vida tem que ser um copo com água, para que elas bebam de Jesus em nós e através de nós. Quantas pessoas você conhece que estão ao seu redor, que convivem próximas a você? Alguém que você encontra na rua? Alguém que você encontra, entre aspas, casualmente, porque nada é obra do acaso, Deus está no controle de todas as coisas. Você já se sentiu assim, sem condições de repente, dar uma palavra de Deus para trazer esperança àquele coração? Você já se sentiu impotente alguma vez? Quando temos afinidade, comunhão com Deus, quando estamos buscando a Deus em oração, quando estamos no dia a dia caminhando com Jesus, nós conhecemos o Mestre e nós temos a palavra do Mestre para conferir a outros. Em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, ore agora e diga: Senhor, enche o meu coração com a tua palavra, faz o meu coração transbordar dessa tua palavra, para que eu seja instrumento de cura, para que eu seja instrumento de transformação, para que eu seja instrumento de consolo, que eu seja um canal do Senhor, uma ponte do Senhor, para levar outros à eternidade. Nós vamos orar nesse momento. Eu quero convidar a Mariana para interceder por nós, a fim de que este verbo que pagou o preço na cruz do Calvário, que sofreu as nossas dores, que se fez um de nós, ele não só viva em nós, ele não só habite em nós, mas ele viva através de nós. As pessoas vejam Jesus através de você. Vamos orar? Ah, nosso Deus, nosso poderoso e amado Senhor, Rei do Universo, nosso Pai, que não poupou o seu único Filho, seu Filho unigênito por nós. Antes que o universo fosse criado, o Verbo já existia, e Ele sempre foi tudo, e Ele veio a um povo que não era nada. É verdade, Senhor. Nós nunca fomos nada, Senhor, e mesmo assim, o Senhor escolheu nos amar. E apesar de nós, apesar de tudo, ainda hoje o Senhor nos ama com o mesmo amor. Tua palavra diz que o Senhor é imutável. O Senhor é o mesmo, ontem, hoje e sempre será. Aleluia. Não há sombra de variação no Senhor. O seu amor por nós é infinito e a prova dele se chama Jesus Cristo. E Pai, graças te damos porque o Senhor enviou Ele até essa terra. E agora, Senhor, nós temos a certeza que Ele vive em nós, porque cremos na Tua palavra, cremos nesse verbo, glória a Deus, no poder dEle, no amor dEle. Ah, Pai, se há alguém ainda que não crê nesse amor, que não crê, Senhor, nesse verbo, nesse evangelho, Pai, que o Teu Espírito possa estar colocando no coração dessa pessoa que não há vida sem Cristo, não há amor sem Cristo, não há verdade sem Cristo, não há caminho. Tudo subsiste nele, tudo está nele, Senhor. Ah, Pai, fortalece a nossa fé em Jesus Cristo. Amém, Senhor. Porque como é que vamos transbordar esse amor se não tivermos ele em nosso coração? Como poderemos testemunhar se não vivemos isso? Pai, antes de falar, antes de escrever, nós precisamos viver Jesus. Amém, Senhor. E esse é o nosso desejo, Senhor. Nós queremos viver o Senhor Jesus. Sabemos que Ele vive em nós e vive através de nós. Aleluia. Mas muito mais do que achar uma mensagem bonita e impactante, nós queremos ser constrangidos por ela. Amém, a viver isso, Amém. a tomar uma atitude,
a tomar uma decisão agora, Senhor, uma decisão hoje, de não apenas confessar com a nossa boca, mas de realmente crer com todo o nosso coração e viver, Amém, Senhor. Ah, Senhor, queremos que é o Teu Espírito que age em nós, queremos que é o Teu poder que é vivo em nós para nos ajudar. É verdade. Mas, Pai, sabemos que o Senhor nos lembra também que quando a Tua comunidade está unida em oração, quando os nossos irmãos, quando estamos juntos, Senhor, nos ajudando, nós podemos já ver esse Evangelho, nós podemos ver esse Cristo agindo em nós. Ah, Senhor, traz essa memória à nossa mente, de estarmos mais unidos, de estarmos orando juntos, de nos preocuparmos uns com os outros, Senhor, de servir uns aos outros, de ler a palavra juntos, Senhor. Ah, Pai, para onde iremos, Senhor? Para quem iremos? Só o Senhor tem essas palavras de vida eterna. Verdade, Senhor. Então, Senhor, desperta em nós, Senhor, toda essa verdade, toda essa vontade, Senhor, porque sabemos que a graça só vem através de Jesus. Verdade, Senhor. E não é um Jesus que muitos dizem como alguém apenas humano e amoroso, mas um Jesus que é Deus, que é poderoso, que não apenas morreu, mas ressuscitou, que venceu o mal, que venceu o inimigo, Seja o nome e do que Senhor. reina, Graças Senhor, e há de reinar para sempre. Amém. E todo Glória. joelho irá se dobrar diante desse rei. Glória a Deus. E nós queremos te adorar, Senhor. Nos leve a uma vida de Aleluia. adoração constante, de Louvado seja o gratidão. Senhor. Ah, Pai, tira de nós todo medo, todo espírito de reclamação, Senhor. Amém. Não temos nada do que reclamar, porque já temos a salvação em Verdade, Cristo. Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Não temos nada o que temer, porque Cristo já venceu tudo. Aleluia. Ah, Senhor, tira qualquer espírito de contenda, de inveja, Senhor, Amém. de ira, Pai. Os crentes em Jesus não vivem assim. Eles vivem Glória a com Deus. alegria, Aleluia. com amor pelos irmãos. Amém, Senhor. Um coração que dá honra ao outro, que serve. Um coração quebrantado, Senhor. Aleluia. E nós te agradecemos, porque é o Senhor Glória que a traz Deus. isso para nós. É o Senhor escolheu nos amar. Nós te Verdade. amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Verdade, Senhor. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu Glória a nome, Deus. glorificado seja o teu nome, assim na terra como nos céus e em todo lugar. Ah, Pai, nós te amamos. Aleluia. Queremos viver isso para a tua honra e para a tua glória, em nome do nosso amado, do nosso mestre, do nosso poderoso Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós louvamos ao Senhor, porque hoje comemoramos o dia da Bíblia. Existe um texto que é um texto áureo, né? É um texto muito falado, repetido, memorizado e guardado no coração dos crentes. Esse texto se encontra lá no Salmo 119, versículo 105, e você sabe ele de cor e pode repetir comigo? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Vamos repetir juntos? Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Louvamos a Deus porque temos a sua santa palavra para nos alimentar dia após dia. Isso é resultado de um zelo, de um trabalho de pessoas do passado, de servos de Deus, que se dispuseram até mesmo a padecer, a serem perseguidos, a sofrerem por isso, né? A gente sabe da história linda de John Wycliffe, que foi um dos primeiros tradutores das Escrituras, o trabalho de Gutenberg, imprimindo, né, o primeiro livro, e o primeiro livro a ser impresso no mundo foi a Palavra de Deus. Então, essa Palavra de Deus, que hoje sabemos que mais do que nunca é o próprio Cristo, ele está na centralidade de todo o texto bíblico. Ele habita em nós, que essa palavra ela habite, como disse Paulo, ricamente no teu coração, meu irmão, minha irmã.
Louvado seja o Senhor. Nós queremos passar a vocês rápidas informações sobre as nossas atividades ao longo da semana, ainda dentro desse momento de virtualidade por causa da pandemia, né? Nós temos as nossas reuniões de orações acontecendo às segundas, quartas e sextas, na modalidade online, claro, às 8 da manhã, às segundas-feiras, às quartas, às 15 horas da tarde, às sextas-feiras, às 8 horas da manhã. Temos também os nossos estudos bíblicos, às quartas-feiras. Essa quarta tivemos uma situação que aconteceu, não conseguimos transmitir o estudo, mas vamos ter o estudo bíblico nessa próxima quarta-feira e vamos retomar a complementação do estudo sobre as celebrações do Natal, o significado deste Natal fora da realidade cristã, lá no mundo pagão, e a nossa realidade como cristãos. Mas também vamos continuar com os nossos pequenos grupos. Essa semana vai ser a semana derradeira, né? Os nossos pequenos grupos, é a última semana dos nossos pequenos grupos nesse ano, tá? Nesse ano, depois nós vamos retomar a partir do mês de fevereiro. Então, neste ano, essa semana que estamos agora, que já entramos, é a última semana em que esses irmãos abençoados, esses líderes abençoadores vão estar reunidos para compartilhar a palavra do Senhor e terem comunhão, mesmo que virtualmente. Essa comunhão é verdadeira, ela é maravilhosa, isso tem feito a diferença na vida da nossa igreja. Louvado seja o Senhor por isso. Bom, sobre as nossas contribuições, irmãos, é muito importante, é que eu quero falar do fundo do meu coração. A você que continue firme, contribuindo com fidelidade, com compromisso ao Senhor, porque nós tivemos uma série de despesas agora, despesas altas, principalmente com a colocação de um sistema de alarme lá na nossa sede, da nossa igreja, outras despesas que tivemos em função de alguns gastos que se fizeram necessários nesse período. Então, nesse período a gente recebe, né, o abençoado 13º, e a gente sabe do nosso compromisso de não só devolvermos ao Senhor aquilo que é parte da nossa fonte de renda, o salário habitual, mas também quando chega essa época a gente tem a oportunidade de abençoar mais ainda, né, a casa do Senhor, abençoar mais ainda fazendo uma manutenção das coisas que dizem respeito à obra do Pai. Isso é vivido através da igreja, isso é realizado através de nós. Então, mantenha firme o seu compromisso. Que bom que a gente pode agora no mês de dezembro melhorar as nossas doações e abençoar muito mais com recursos que vêm de Deus, a própria estrutura de realização da ação missionária do trabalho de Deus através de nós. Então, louvado seja Deus pela tua, irmão, fidelidade, que na verdade não é um favor, não é? Nós fazemos isso no cumprimento do nosso dever, mas é um dever prazeroso, prazeroso. Que coisa boa nos mantermos firmes nessa caminhada, contribuindo para o crescimento e a prosperidade da obra do Senhor. Meus irmãos, nós vamos ter nesse momento, para finalizar, aquele momento gostoso, habitual de oração pelos aniversariantes do mês, pelas famílias no altar de Deus, também por aqueles que estão completando mais um ano de vida conjugal. Mas também nós temos alguns outros motivos de oração que vamos partilhar com vocês. Bom, sobre nossos irmãos que vão estar aniversariando no transcurso dessa semana, mas antes deixa eu fazer uma ressalva. Não saiu no boletim, mas no dia de ontem aniversariou a nossa querida irmã Nelma Teixeira. E a irmã Nelma está sempre firme com a gente, participando dos nossos cultos, participando dos estudos bíblicos. Irmã Nelma, que o Senhor muito a abençoe, renove sobre você, querida, seu cuidado, seu amor e a sua graça, tá bom? Bom, no dia de hoje nós temos um aniversariante. Hoje, dia 13, está aniversariando o João Pedro. João Pedro, que Deus te abençoe, querido, juntamente com o papai, com a mamãe, com a maninha, e também hoje a Ivanísia. Ivanísia,
Um beijo grande no teu coração, querida. Que Deus também continue te sustentando, cuidando de você, renovando a sua saúde e a sua fé, minha irmã. Então hoje João Pedro e Ivanísia completam mais um ano de vida. Nós somos gratos ao Senhor como igreja por ter esses dois preciosos irmãos na vida da gente. No dia 15, a Jaqueline Serpa, vai estar completando mais um ano de vida. Deus abençoe Jaqueline, em nome de Jesus. Também o Davi Blanco vai estar aniversariando no próximo sábado. Que Deus te abençoe, Davi, que o Senhor ministre graça sobre o seu coração. Ontem até estivemos conversando rapidamente com um grupo de adolescentes que se encontra às 16 horas, né, todos os sábados, e ontem tive a oportunidade de conversar um pouquinho com eles e dentre eles conversar com o nosso querido Davi Blanco. Davi, mais uma vez um carinhoso beijo no seu coração. Famílias no altar, nós vamos estar orando ao longo dessa semana pela Cleia e sua família. Vamos orar pelo Daniel, pela Paula, pelo Davi, pela Clarice, essa família querida do Senhor, pela Eva Helena e sua família, nossa irmã Eva, querida, que Deus também te abençoe e te guarde. Nós, nessa semana, vamos ter 4 casais aniversariando, ok? Nós vamos ter o Carlos e a Bianca, dia 14, o Ian e a Cristiane, o Fernando e a Letícia no dia 15, no dia 17, Daniel e Paula, o Orlando e Nilvia. Orlando e Nilvia vão estar completando 60 anos de casados. E também, no dia 18, o Nelson e a Maria Helena. Olha que coisa boa, Nelson e Maria Helena. Mas também no dia 19, o Celso e a Elvira vão estar completando mais um ano de vida conjugal. Então temos aí essa semana uma série de casais, de irmãos, completando mais um ano de casamento. Glória a Deus por isso, né? Carlos e Bianca, Ian, Cristiane, Fernando e Letícia, Daniel e Paula, Orlando e Nilvia, Nelson e Maria Helena e o Celso, nosso presbítero Celso, e a Elvira. Que coisa boa, que Deus abençoe a essas famílias queridas. Nós vamos estar orando, eu quero passar aqui para a Meire fazer essa oração sobre esses pedidos, né? Mas também lembrar aos irmãos para continuarmos nossas orações pelo nosso presbítero João Meirelles, está convalescente de uma cirurgia. Nós oramos pela nossa irmã Regina Coelho, que está também aguardando cirurgia, porque ela fraturou a cabeça do fêmur. Vamos estar orando pela nossa irmã Zildenora também, que recentemente submeteu a uma cirurgia dos seus olhos. E também, meus irmãos, orarmos pelo consolo divino para irmãos amados, queridos nossos, que estão enlutados. Tomamos o conhecimento agora pela manhã, bem cedo, que a nossa irmã Nílcia, esposa do reverendo Tiago Rocha, ela partiu para estar com o Senhor. Nossa irmã foi desde anteontem hospitalizada e hoje o Senhor a recolheu para si. Para quem não sabe, nossa querida Nílcia, ela foi membro de nossa igreja do Meia, quando lá no início dos anos 60 a igreja foi organizada. E lá na ata de organização está o nome da nossa querida irmã Nílcia, que já está com Jesus, porque o plantador da igreja foi o reverendo Tiago Rocha. Deus console o coração do reverendo Tiago, de seus filhos e netos, de toda a família. Eu e a minha família, eu, Meire, Mariana e Davi, tivemos o privilégio de conviver com essa família durante 7 anos. Durante 7 anos, na nossa querida igreja presbiteriana do Grajaú. Louvamos a Deus por essa oportunidade de aprendermos tanto com essa família pastoral. Meus irmãos, não vamos nos esquecer de orar por aqueles que estão passando realmente por momentos difíceis como esses. Nós queremos também orar pela
tomamos conhecimento da Gabriele, da nossa querida irmã Zeli também, que está acometida de Covid. Então vamos estar orando pela Gabriele. Gabriele, que o Senhor te restaure a saúde, que o Senhor te cure. Gente, quando o Conselho tomou a decisão de suspender a retomada dos nossos cultos, o fez com muito amor, com muita dependência do Senhor. Nós não estamos aqui baseados no comportamento, volto a repetir, de outras igrejas, não. Nós estamos com uma responsabilidade de conduzir o rebanho específico que Deus nos deu, que é a nossa querida Igreja Presbiteriana do Meia. Graças a Deus que a nossa decisão foi uma decisão sábia. E vamos aguardar a orientação do Senhor para o momento em que vamos retomar a nossa jornada presencial. Mas nesse momento nós vamos orar, vamos buscar a face do Senhor em oração com a nossa querida irmã Meire, e vamos buscar a Deus para que nos traga esse consolo, essa direção, e também nos alegrando por esses que aniversariam, que completam mais um ano de casamento, aquelas famílias no altar de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, falamos mais uma vez contigo, na certeza que tu ouves a nossa oração. Te louvamos porque a tua palavra é viva e eficaz, porque ela é consolo, ela é espada que também nos limpa, nos toca. Senhor, nós te glorificamos, porque no dia de hoje podemos comemorar o dia da Bíblia também, essa Bíblia que atravessou anos e séculos, Pai, para nos instruir, para nos consolar, nos fortalecer. Oh Deus, muito obrigada. Muito obrigada por esses homens que foram instruídos e usados pelo Senhor para serem boca do Senhor, para realmente fortalecer a nossa fé em Ti. Nós te bendizemos, Pai, por essas vidas tão preciosas. Glória a Deus. Que se deixaram usar, que deixaram ser instrumentos do Senhor para a glorificação do Teu nome, para a proclamação do Teu Evangelho das Boas Novas. Queremos ser essas pessoas também, Pai, instrumentos do Senhor. Queremos que o Espírito do Senhor esteja em nós para que possamos te proclamar, te bendizer, te glorificar com as nossas atitudes, com o nosso pensar e o nosso falar. Ó Deus, obrigado, porque Tu és o Deus do poder. Glória a Deus. Tu és o Deus que não perdeu o controle da história. Nós glorificamos porque Tu és o Todo-Poderoso. Tu és o El Shaddai. Tu és o Shalom, Tu és o Deus de paz, que tem fortalecido a nossa fé, que tem nos dado dias de alegria, tem nos dado dias de consolo, tem nos dado dias de fortalecimento em Ti, Pai. E, Senhor, e nós nos alegramos com esses irmãos que Tu estás dando o privilégio de completar mais um ano de vida. Te agradecemos pela vida do João Pedro, pela vida da Ivanísia, que estão aniversariando hoje. Dá a eles um dia de alegria, Amém, Senhor. um dia de festejo, um dia que eles possam lembrar da Tua graça e misericórdia. Também nos alegramos com a Jaqueline, com o Davi Blanco, que eles possam completar também mais um ano de vida felizes em Ti, Pai. Te agradecemos e te pedimos a Tua bênção pela vida da Cléia e sua família, pela vida do diácono Daniel, da Paula, do Davi, da Clarice, pela vida da irmã Eva Helena e sua família. Abençoe essas famílias queridas, Pai. Que o Senhor esteja fortalecendo nesse momento que estamos passando. Que eles se alegrem no Senhor. Que eles tenham comunhão com eles e contigo, Pai. Também queremos entregar a vida desses casais que durante esta semana estarão lembrando, Senhor, que Tu os uniste em amor. Que o Senhor continue dando paz a essas famílias, Senhor. Nos lembramos do Carlos e da Bianca, do Ian e da Cristiane, do Fernando e da Letícia, do Daniel e da Paula, Orlando e Lívia, Nelson e Maria Helena, Celso e Elvira. Senhor, dá a eles a Tua provisão em todos os aspectos, financeiros, materiais, emocionais, mas acima de tudo espirituais. Continue dando a Tua paz a essas famílias e a esses casais. E agora, Deus, queremos pedir por essas pessoas que estão vivendo um momento difícil de enfermidade.
Nos lembramos da Regina, da irmã Neidi, da Gabriele, ó Deus, pessoas preciosas que estão enfermos. Cuide deles, ó Pai, que a tua boa mão esteja fortalecendo a sua fé também. E outras pessoas que sabemos, ó Deus, estão passando por esse momento difícil, estão com familiares também enfermos. Tem misericórdia. Também nos lembramos agora da família do reverendo Tiago. Consola o teu filho, Pai. Consola os seus filhos também, toda a família. Consola a igreja do Grajaú. Ó Deus, que a tua boa mão esteja consolando todos esses que estão vivendo momentos difíceis de luto, ou perdas de pessoas tão preciosas. Ó Deus, são momentos difíceis que temos passado com esse vírus. Mas temos certeza, ó Pai, que tu, como já falamos, não perdeu o controle da história. Tu continue fortalecendo a nossa fé. Sabemos que tu tens um propósito em todas as coisas, Senhor. E queremos te glorificar. Amém, Jesus. Queremos te bendizer. Que o Senhor tem fortalecido a nossa fé. E te pedimos que tu continue nos fortalecendo, nos dando a tua paz. Amém, Senhor. E queremos que tudo isso redunde em glória e honra ao teu nome. Amém, Senhor. Obrigado por este momento de culto aqui. Que este culto que te prestamos chegue com aroma suave ao teu trono de glória. Amém, Jesus. Abençoa os restantes deste dia. Dá-nos um domingo de paz. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, habitou entre nós, mas que hoje habita em nós, através de nós, o poder que há no nosso Pai, nesse amor maravilhoso, como também na ação do Espírito Santo, seja com cada um de vocês, queridos, com a sua vida, meu irmão, minha irmã, não somente agora, mas até o dia maravilhoso em que Jesus voltará para nós. Amém. Deus te abençoe, se cuide, tenha um excelente momento aí de almoço, de confraternização com a sua família e logo mais, às 18h30, estaremos juntos, celebrando o Natal de Cristo como Igreja do Senhor. Deus o abençoe. Fique em paz.